Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar de novo aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite nós vamos fazer a leitura, continuamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 1 ao 35. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cura do homem com a mão atrofiada. Entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E pergunta-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. E passando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse aos homens: estende a mão. Ele a estendeu, e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. As multidões seguem a Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia, uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, assim que ouviam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Instituição dos 12. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Providências da família de Jesus. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tornaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Calúnias dos escribas. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás
Se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Os verdadeiros parentes de Jesus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando de lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E, repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, nós os pedimos o discernimento para bem compreendermos as vossas palavras lidas hoje em Marcos, no capítulo 3, e assim, com o discernimento correto, aplicarmos em nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas no mundo inteiro. Convido também a todas as pessoas que nos ouvem, que reflitam na palavra de Deus, lida aqui hoje em Marcos, no seu capítulo 3, e que todos busquem sempre a palavra de Deus e coloquem sempre Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Amém. Obrigado por nos acompanharem em mais uma leitura. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.